Então, bom dia a todas e todos. Eu quero agradecer a Graciela e a Vivian pelo convite para estar aqui. Eu não sei nem se eu devo agradecer ou se eu devo pedir desculpas, porque quando elas me convidaram, eu alertei, sobretudo a Graciela, de que é um tema que eu pouco tenho tratado, né? E durante 10 minutos eu fiquei expressando dúvidas para a Graciela. Ela falou, pronto, essa é a sua fala, porque você não vai ter mais que 10 minutos, né? Então, não há problema, né? E você vai me controlar o tempo aí, eu vou tentar, apesar de ter essa insuficiência, eu acabo falando mais do que... Muito bem, reindustrialização, neoindustrialização no setor agroalimentar, que implica agregar agriculturas, no plural, agroindústria e indústria alimentar. Eu fui ler alguns documentos desses que apresentam a proposta da reindustrialização ou a neoindustrialização. A primeira coisa que me chamou a atenção é o agroalimentar aparecer como setor-chave dessa estratégia. Eu digo curioso porque a expansão das atividades agropecuárias ou agroalimentares foram muito utilizadas como indicadores da desindustrialização do país, né? Primarização da pauta, etc., de exportações, e também como vilão ambiental e climático. E agora, talvez mesmo por isso, são colocadas nas propostas em discussão como um dos eixos de reindustrialização. Isso me chamou a atenção, numa ótica de agregação de valor, promoção de encadeamentos, etc. Então, o vilão virou a peça-chave, né, numa dessas transmutações próprias. Além disso, os textos, as propostas, tanto da CN, do Conselho, né, de Desenvolvimento Industrial, como outros, fazem o que, do meu ponto de vista, é uma associação indevida com erradicação da fome, no caso da chamada neoindustrialização. Então, o documento do Conselho de Desenvolvimento Industrial diz assim: cadeias agroindustriais sustentáveis e digitais para erradicar a fome. Articulistas, eu fui ler lá um artigo do André Roncalha, um outro do Wallace Pereira, do Corecon de Minas, e todos eles, do meu ponto de vista, um pouco acriticamente, assumem essa premissa, né, de que o eixo agroindústria digital é um eixo associado à erradicação da fome. O que, em certo sentido, reproduz tipo de diagnóstico que foi bastante comum, diria até meio hegemônico, não é? Que associa a fome com carência de bens, né? Com insuficiência de produção, e isso já desde o início dos anos 80 já sabe que não é verdade. Já se sabe que não é verdade. Além do que o mundo nunca produziu tanto alimento quanto agora. O mundo nunca produziu tanto alimento como agora, inclusive o nosso país, e a fome não só não baixa, como às vezes volta. Se amplia, né? Como esse contexto que estamos vivendo. Então, eu me permito aqui interpretar essa formulação como razoavelmente demagógica, no sentido de associar um eixo, que pode muito bem ser um eixo, dependendo de como você o tome, com erradicação da fome, que é um tema da agenda pública nossa incontornável, né? De todo modo, apesar dessa surpresa e de eu não ver muito, não tive tempo, nem sei se existem documentos detalhando essa estratégia da neoindustrialização. Eu vi esse do Conselho, 2 articulistas, né? Portanto, é provável que eu tenha me escapado aqui formulações que detalhem mais o que é isso. De todo modo, eu vou ousar fazer meia dúzia de comentários para problematizar, na linha do que eu falei com a Graciela. Eu não sou estudioso de indústria, talvez tenha feito isso no passado, quando eu era um pouco economista, já não sou mais, já não me sinto mais assim, mas não me arvoraria fazer aqui uma discussão da economia industrial, que, aliás, eu acho que é uma discussão muito difícil de fazer no caso desses setores que eu estou abordando.
não é muito fácil transplantar categorias da indústria, da economia industrial para esse setor. Muito bem. Primeiro comentário, a indústria alimentar, aí incluída a agroindústria integrada em grandes corporações, até quando eu cheguei a olhar dados sobre isso já faz aí, bote aí uns 15 anos, pelo menos, é um setor que tinha um histórico de um padrão tecnológico e nível salarial inferior à média. Era assim no passado. Não sei se continua sendo, dado as transformações importantes que aconteceram. Mas as estatísticas mostravam isso, né? Portanto, se isto ainda é verdade, a primeira pergunta é como tratar inovação de processos com emprego de qualidade. Se é que essa proposta de neoindustrialização está orientada por alguma referência de criar empregos de qualidade. Não é criar qualquer emprego, né? Segundo, as inovações principais na indústria, aí mais fortemente na indústria alimentar, são inovações em produtos na direção dos ultraprocessados, sob forte crítica desde a ótica da saúde humana. E justamente o que me chamou a atenção é que nenhum desses analistas fala disso. É como se houvesse uma indústria alimentar, que é um setor-chave fundamental, que o país é competitivo e vamos investir nisso. Eu li os dois textos do documento da EBRIP, um do Ademar e outro da Carmen, não é isso? E bons textos, aliás, né? E ali a gente vai notar, com alguma conexão com o que eu estava dizendo, um pleito por modificações nos hábitos de consumo. Mas a argumentação que está ali é principalmente por razão ambiental climática, né? Pouco aparece o argumento de saúde humana, que é talvez a principal crítica. Não sei se é a principal, mas é uma das duas, né? Esses dois eixos, ambiental, climático e saúde humana, são os dois eixos de crítica forte aos rumos da indústria alimentar. Então, a incorporação da saúde pública como elemento de crítica, né, à trajetória da indústria, implica contrapor-se às tendências dominantes na indústria alimentar. Portanto, não tem como assumir que a premissa, né, de que a indústria alimentar e a agropecuária serão setores estratégicos daquela transmutação que eu mencionei no início, né, de vilão a ator-chave, sem fazer essas considerações. No caso terceiro comentário, no caso das cadeias agroindustriais, o foco em escala e digitalização não contribui para a geração de emprego em um setor que não gera suficientemente empregos e reproduz desigualdades. A última vez que eu me dediquei a isso, me pediram para fazer um texto sobre o mercado de trabalho. Isso é uma coisa interessante. Vocês notem que no Brasil a atenção quase que exclusiva na agricultura familiar fez com que a gente parasse de falar de trabalho assalariado no campo. Quase não tem estudos sobre isso. Desde a época dos boias frias, lembra? Dos anos 70, 80. Aí eu fui pegar uma tese do Otávio Bassaldi, que está parada lá os dados estão parados lá no início dos anos 2000, e o que você nota é que o mercado de trabalho assalariado no campo, ao contrário do que dizem, reproduz com muito mais intensidade a característica de segmentação do mercado de trabalho no Brasil. Então, o que é que gera de emprego para valer um percentual pequeno de emprego permanente na forma dos tratoristas, operadores de máquina, e aquela massa de trabalhadores temporários mal remunerados. Portanto, é um mercado de trabalho completamente segmentado. Mais um aspecto que nenhuma formulação de digitalização enfrenta, né, essa questão. Portanto, além de retomar, não é, de reproduzir um equívoco de associar enfrentamento da fome com o aumento da produção e da produtividade, passa ao largo de características desse setor gerador de iniquidades. Hoje, aliás, eu estava dando uma aula sobre sistemas alimentares e desigualdades, e a premissa é essa: se os sistemas alimentares eles abrangem boa parte da formação social, do pessoal ocupado, etc., de uma das sociedades mais desiguais do mundo, tem todas as razões para supor
que parte importante das desigualdades vem dali, né? Vem dessas atividades, né? Quarto, nenhuma palavra sobre a necessidade de transformações substanciais nos sistemas alimentares que estão no centro dos debates globais. Qualquer pessoa que lide com isso, e esse é o tema ao qual eu tenho me dedicado, esse sim, a análise de sistemas alimentares, vai notar que os sistemas alimentares estão no centro do debate global. Por quê? Porque os sistemas alimentares congregam questões associadas à socioeconomia, saúde humana, natureza e clima. Todas elas você vai ver. Por isso que a referência a transições nos sistemas alimentares é chave no debate internacional, com as distintas visões, né? Algumas que tratam de mudanças paradigmáticas, por exemplo, a que vem dos movimentos sociais, e outros que falam de mudanças na margem, digamos, né? Incrementais, que não modificam substancialmente a questão. Quinta observação. Uma proposta de reindustrialização deve ter em conta a questão da escala, sobretudo do que se refere ao agroalimentar, onde escala, diversidade cultural, ecossistêmica e equidade social andam juntas. Então, a resposta que o sistema alimentar... A resposta não, né? Estavam respondendo a nada, exceto aos seus próprios lucros. A tendência do sistema alimentar dominante foi na direção de ampliar a escala, como de fato, de resto, é o capitalismo. Só que isto, por exemplo, no caso da agricultura, a gente sabe, é a ampliação da agricultura de larga escala e da concentração da terra, que a literatura já consagrou há mais de 20 anos, que é uma das fontes da desigualdade social no Brasil, né? Daí eu vou terminar antes até. Então, tem uma questão de escala pelo fato de que querer responder às necessidades alimentares do mundo, reproduzindo o modelo da larga escala, da grande escala, e tudo que vem com ele, significa preservar uma dinâmica fundamentalmente desigual e iníqua, com as outras implicações que eu mencionei. Ao contrário do que a gente vem defendendo, a gente quem, cara pálida? O campo político onde eu estou. Né? Eu digo que existe no Brasil um campo político da soberania, segurança alimentar, do direito humano, que é o campo contra-hegemônico, que reúne um amplo leque de atores, os mais diversos, que se expressa no Conselho e em vários lugares. Este campo pleiteia pelo inverso. Tá? A mudança nos padrões de consumo tem razões ambientais, de sustentabilidade? Tem, mas tem razões de saúde humana também. A crítica aos modelos, ela é uma crítica que pleiteia outros rumos para a produção agroalimentar. Não é? E a discussão de escala é fundamental. Podemos depois entrar nesse debate e não dá tempo. Por que isso é fundamental? Porque um dos argumentos mais usados para criticar as opções, sejam elas da agroecologia ou outras, é que não tem escala para atender a demanda do mundo. E tem respostas para isso, né? Que a gente pode discutir depois. Minha última observação diz respeito ao lugar da agricultura familiar. Eu acabei de falar agora há pouco que ela é o foco das nossas atenções. Aliás, uma atenção que encobre um aspecto que eu considero fundamental, que é o trabalho assalariado. Aliás, note que coisa interessante. É tão assim que há poucos anos atrás, acho que 4 anos, a grande confederação CONTAG, que reunia agricultores familiares e trabalhadores assalariados, se dividiu. Você já não consegue mais unificar as pautas. Então você tem uma confederação da agricultura familiar e uma confederação dos trabalhadores assalariados. São duas. Não, a CONTAG. De confederação é a CONTAG, né? Ah, sim, é a CONTRAF, mas a CONTRAF da FETRAF, você tem razão. Sabe que ela saiu do meu radar já faz um certo tempo, mas você tem razão, tem a CONTRAF. Muito bem, voltando então. Qual é o lugar da agricultura familiar econômica que você queira dar nesse processo de reindustrialização? Como pensar a tecnificação da agricultura familiar? Vou dar um exemplo. O ministro Paulo Teixeira, num dos seus pronunciamentos do desenvolvimento agrário, disse assim: estou estabelecendo um diálogo com a indústria de máquinas e equipamentos para avançar na produção de máquinas e equipamentos de pequeno porte, mais adaptados à tecnificação da agricultura de pequena escala. Você não escuta isso em lugar nenhum
das visões de industrialização. Tamanho é o peso dessa ideia de escala, milhões de toneladas e assim por diante. E finalmente, a agroecologia. Qual é o lugar da agroecologia nisso? Outro dia, num debate, eu escutei nosso camarada Paulinho Petersen fazer uma argumentação muito interessante, que ele disse assim, a visão de escala da agroecologia é distinta da visão convencional de escala. A gente trabalha com escala por agregação, não por aumento do tamanho. Por isso é que eles atuam muito em rede, né? Atuam muito em rede, para poder ter incidência no abastecimento. O fato é o seguinte, seja com a agroecologia, produção orgânica, ou com as agriculturas familiares, tem uma questão aí de escala, visão de escala, né? Em cima de que modelo você vai assentar uma estratégia que, embora esteja claro que a questão da fome é uma questão de acesso, essencialmente, isso não quer dizer que a questão de produção esteja resolvida, porque não está. Não é? Ao contrário, você tem um embate entre distintas concepções de como organizar a produção, e isso eu não vejo nos documentos. Então, meu temor, e eu termino com isso, é que a ideia da neoindustrialização não seja tão neo assim, pelo menos nesse setor. Né? Ainda que hoje de manhã lendo, aliás, desculpa, só 30 segundos, é porque eu fiquei apavorado em aceitar o convite da Graciela, porque eu estou lendo a Folha de São Paulo essa manhã e tem páginas laudatórias ao agronegócio, dizendo que eles geram emprego para todo lado, estão contribuindo para reduzir desigualdade. Eu não consigo enxergar. Mato Grosso está na frente, eu olho aquilo e falo, meu Deus. Né? Então, escuto o ministro Haddad dizer que o rumo do país é um rumo da ecologia socioambiental, né? Socioecológico, que ele fala, que eu acredito que talvez seja mesmo. Mas a hora que eu olho esses documentos, eu não consigo enxergar a crítica. Né? Eu sei que o governo não produz documento acadêmico com análise crítica. O governo produz proposta de estratégia. Mas é preciso que a crítica apareça. É como se não tivesse nada a revisar. E eu acho que este setor, se é que ele é um setor-chave, com essa transmutação de vilão em herói, a gente precisa pensar com cuidado. Obrigado. Desculpa de passar. Imagina, muito obrigado, professor Renato, pela sua contribuição.